Bom dia para você que nos assiste neste momento. Que alegria, que satisfação estar juntinho com você em mais uma manhã, em mais um devocional, transformando pedras em pérolas. Eu sou Ruth Carvalho e eu te convido, vem comigo para mais uma manhã poderosa, cheia da glória de Deus. Esta manhã será uma manhã diferente. Será uma manhã onde eu te convido, prepara o teu coração, porque hoje o Espírito Santo do Senhor vai bradar de maneira muito forte em nós. Aleluias! Que bênção, que alegria estar aqui com você. É sempre uma satisfação poder acordar, abrir os olhos e ver que nós estamos vivos, que nós estamos respirando, que nós estamos com saúde. Tudo isso é motivo de nós celebrarmos ao nosso Deus por todas as suas maravilhas. Porque coisas simples da vida que eu e você podemos fazer, tem muita gente que não pode. Então seja grato a Deus por todas as suas maravilhas. Aleluias! O tema da nossa semana está um tema poderoso. Toalha e bacia. Mas o que é isso, Ruth? Toalha e bacia. Calma que daqui a pouquinho tudo vai fazer muito sentido para você. O nosso texto de referência desse tema que foi o Espírito Santo que colocou no meu coração, ele se encontra no Evangelho de João, no capítulo 13. E o título diz: Jesus lava os pés dos seus discípulos. Olha só, toalha e bacia refere-se a Jesus lavando os pés dos seus discípulos. Olha só. Hoje, nesta manhã, o Espírito Santo do Senhor, ele tem chaves poderosas para liberar aqui nesta manhã. Hoje eu tenho pérolas preciosíssimas para compartilhar com você nesta manhã. Você sabe o que significa pérola? Pérola é algo muito especial. Nós temos muitas joias preciosas aqui no planeta Terra, muitas joias preciosas, mas todas elas vêm do minério, todas elas vêm do reino mineral e nós temos somente uma joia preciosa que não veio do reino mineral, que veio do reino animal. E qual joia preciosa é essa, Ruth? A pérola. A pérola, vai lá e dá uma estudadinha que você vai descobrir como a pérola é feita. E você vai descobrir que ela é a única joia valiosa e preciosa que veio do reino animal. Então, nesta manhã, eu tenho pérolas preciosas para compartilhar com você. Então fique ligado e preste atenção em tudo aquilo que o Senhor tem para nos entregar nessa manhã. Mas antes de iniciarmos essa poderosa lição, esse poderoso estudo da palavra do Senhor, eu te convido, vamos adorar a Ele, porque Ele é digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. Vamos adorar? Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está.
estão nas mãos do nosso Jesus que vive está. Você viu que eu te incluí na canção? As nossas vidas estão nas mãos daquele que vivo está. E você tem que ter todos os dias da sua vida a plena convicção, a plena certeza que você não está só na sua caminhada, aleluias. Você não está só na sua jornada, porque Ele está vivo e Ele está contigo em todos os momentos da sua vida. Oh, meu lindo, oh, minha linda, descanse no Senhor, porque Ele está vivo e nós não precisamos temer o amanhã, porque Ele está vivo e está conosco todos os dias das nossas vidas. Ele é o nosso sustento, Ele é o socorro bem presente na hora da nossa angústia. Ele é aquele que nos capacita, nos fortalece, nos sustenta e nos mantém de pé. Então eu te convido, adore a Ele nesta manhã de todo o seu coração. E glorifique a Ele com todas as suas forças, porque Ele é digno de toda a nossa adoração. Amém? Vamos lá para o nosso tema, toalha e bacia. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Ontem, quando eu estava estudando esta palavra para ministrá-la hoje, eu comecei a ler aqui João capítulo 13. E sabe quando você começa a ler o texto, que você sabe que a chave importante do texto está nos capítulos mais embaixo? Mas sabe quando você começa a ler o primeiro versículo, aquele que encabeça ali o texto? Aquele que eu achava que era só uma introdução. Gente, quando eu comecei a ler, quando eu vi, as lágrimas rolavam, as lágrimas pingavam do meu rosto. E eu falei, Deus, o que é isso que está acontecendo? E Ele falou, isso é a revelação da minha palavra. Isso é a revelação da minha palavra. Gente, quantas vezes eu já havia lido esse texto e eu nunca tinha conseguido enxergar isso que ontem o Espírito Santo do Senhor me revelou. Preste atenção, vamos à leitura da palavra. Olha só, João capítulo 13, verso 1, a introdução. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Preste atenção. Já era chegada a festa da Páscoa. Jesus foi crucificado na Páscoa. Sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os que estavam no mundo, amou-os até o fim. Como havia amado os que estavam no mundo, ou seja, nós. Aqui o texto diz, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. Neste momento veio tão forte no meu coração. Ele não desistiu da gente. Ele não desistiu da gente. Aqui o texto diz que estava chegando a festa da Páscoa, onde ele, que é onisciente, sabia que seria crucificado. Ele sabia de tudo o que o aguardava. Ele sabia de cada detalhe, de cada momento de dor que ele passaria.
E o texto diz: amando os que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ele não desistiu da gente. Naquele momento, naquele exato momento, ele poderia ter desistido de tudo. Ele poderia ter desistido. Ele poderia ter cancelado aquilo tudo e ele falar: não quero mais participar disso. Eu não quero mais participar deste plano. Ele não desistiu da gente. Ele nos amou até o fim. E eu comecei a chorar de forma intensa. E ali eu parei aquilo que eu estava estudando e eu fui buscar o que era a morte por crucificação, para tentar entender melhor o que é que aconteceu, por que que ele foi condenado àquele tipo de morte. Eu fui buscar por entender o que que era a crucificação. E pasmem, eu fiquei chocada com tudo aquilo que eu descobri. E eu te convido, você que nos assiste neste momento, quando você tiver oportunidade, vai lá e pesquisa e descubra tudo que Jesus passou. Pesquise lá o que simboliza a morte de crucificação. Por que que uma pessoa era crucificada? Que você vai descobrir coisas tremendas a respeito do seu Jesus que você não sabe. Preste atenção, eu pesquisei algumas coisas e eu quero compartilhar nesta manhã com você. Por que Jesus ele foi sentenciado à morte? Por quê? Preste atenção no artigo que ontem eu estudando eu encontrei. Preste atenção. A punição mais comum entre os judeus era o apedrejamento. Já os romanos, eles decapitavam, queimavam, entregavam as suas vítimas às feras, aos animais ferozes. Mas de todas as formas que tinham de matar uma pessoa, a pior delas, a mais cruel, era a crucificação, reservada apenas, preste atenção, a crucificação era reservada apenas aos principais inimigos de Roma, acusados de se rebelar contra César. Quando Jesus ele foi levado diante de Pilatos, os sumos sacerdotes judeus e os fariseus insinuaram que Jesus se considerava rei dos judeus. Essa acusação de rei dos judeus, ela tinha uma dupla gravidade. Presta atenção. Por que Jesus foi condenado? Ele foi condenado por se intitular o rei dos judeus. E ele falava, eu sou. Só que aqui tinha uma dupla gravidade. Preste atenção. Para os judeus, ele dizer que era o rei dos judeus, para os judeus aquilo significava uma blasfêmia. E para os romanos, uma afronta ao único rei, que era o imperador César. Para os romanos, aquilo significava uma afronta, pois eles tinham um imperador naquela época que chamava César. E Jesus se intitulava o Rei dos Judeus. Preste atenção. A crucificação era uma tortura tão cruel e tão humilhante que não era reservada a um cidadão romano. Era precedida por açoites, infligido com vários instrumentos. Na ponta dos açoites tinha umas bolas de ferro. Essas bolas de ferro, aonde elas batiam ali na hora do flagelamento, aonde elas batiam, elas criavam grandes hematomas.
hematomas, feridas terríveis. E nas pontas desses açoites também tinham pedaços de ossos de animais, que aonde pegavam, rasgavam a carne da pessoa de cima a embaixo. Olha só o que diz um médico a respeito da crucificação. A mais extrema, cruel e angustiante forma de punição. A mais cruel, angustiante e terrível forma de punição é a crucificação. E essa foi a morte, o tipo de morte que o nosso Jesus foi condenado. E a palavra do Senhor nos diz, aqui no capítulo 1, que sabendo de tudo isso, Ele nos amou até o fim. Sabendo de tudo isso, Ele nos amou até o fim. Ele não desistiu da gente em um momento que Ele poderia ter desistido. Ele nos amou até o fim. E isso é motivo de nós nos alegrarmos na presença do Senhor todos os dias das nossas vidas. Isso é motivo de aumentarmos nele a nossa fé, a nossa gratidão, a nossa rendição, a nossa devoção a Ele. Toda a nossa reverência a Ele. Por tudo que Ele fez por nós. Porque Ele é Senhor e Salvador das nossas vidas. Vamos continuar aqui no texto. Olha só. Este foi o verso 1. Olha só, preste atenção. Vamos continuar aqui. Agora vamos para o verso 3. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus. Olha só, eu tenho uma pérola da sabedoria para compartilhar com você, além da primeira que eu já compartilhei. Olha só, presta atenção. Aqui no texto está dizendo, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que para Deus ele voltaria. Preste atenção. Quem sabe quem é e para o que foi chamado, não tem problema nenhum em servir, não tem problema nenhum em descer. Preste atenção. Quem sabe quem é em Deus e para o que foi chamado, essa pessoa ela não tem problema nenhum em descer. Jesus sabia do ato que dentro de poucos instantes ele faria. O texto diz que depositado nas suas mãos todas as coisas, ele sabia que vinha de Deus e que para ele voltaria. Preste atenção que diz o texto 4. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha cingiu-se. A santa ceia do Senhor havia acabado de terminar. Este foi o último evento de Jesus antes da sua crucificação. A ceia havia acabado de terminar. E ali, quando termina ali aquele momento de comunhão que eles estavam tendo, Jesus, ele sai da mesa, pega uma toalha, amarra na sua cintura e começa a lavar os pés dos discípulos. Compartilho com você neste momento mais uma pérola, preste atenção. Jesus, ele levantou-se da mesa, tirou o manto, ele tirou aquela primeira capa que eles vestiam na época, pegou uma toalha, amarrou na sua cintura
e levantou-se daquela mesa. Esse texto que eu acabei de ler revela-nos que não se pode servir permanecendo em nosso comodismo. Não se pode servir permanecendo-se na nossa zona de conforto. O gesto de levantar-se denota que há algo por ser feito. Jesus, ele estava assentado ali junto com todos os seus discípulos. Mas ali ele se levanta daquele lugar. Ele se levanta. Levantar quer dizer serviço. Levantar quer dizer trabalho. Levantar quer dizer posicionamento de alguém que se levanta para fazer algo. Significa ação. E Jesus levantou-se, tirou a sua capa que ele estava vestindo, pegou uma toalha, amarrou nas suas cinturas, colocou água na bacia e foi com o intuito de lavar os pés dos seus discípulos. Eu quero te contar algo nesta manhã. Naqueles tempos, naquela época, era comum as pessoas andarem longas distâncias. E as pessoas andavam a pé, não havia carro, não havia bicicleta, não havia nenhum tipo de veículo, nem nada. Era no pé mesmo. Então, as pessoas daquela época tinham o costume de andar por longas distâncias. E as ruas, elas eram todas empoeiradas. Então, como tinha muita terra, muito pó, muita poeira, quando aquelas pessoas chegavam à casa do anfitrião, aquele anfitrião, ele tinha o hábito, né, de oferecer ali a bacia com água para lavar os pés da pessoa que estava recém-chegada ali na sua propriedade, na sua casa. E a função do lava-pés era a função do escravo ali, daquele mais humilde que tinha naquela casa. Dentro da hierarquia dos servos, o lava-pés era o mais humilde, aquele que é o mais baixinho, era aquele que era escalado para lavar os pés das pessoas que chegavam ali daquela viagem, daquela caminhada. E Jesus, sendo Senhor e Mestre de todos ali, ele se levanta daquela mesa após a realização daquela última Santa Ceia. Ele se levanta em posição, pega aquela bacia, ocupa o lugar do menor servo. Pega a bacia, enche de água, pega a toalha, amarra na cintura e vai lavar os pés dos seus discípulos. Porque ali, em tudo aquilo que ele estava fazendo, ele estava ensinando não só para os seus discípulos, mas para todos nós uma valiosa lição. Vamos lá, vamos prosseguindo com o nosso texto. Ai, que manhã poderosa, quantas lições maravilhosas nós aprendemos com o nosso Deus. Vamos agora para o verso 5. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos e os enxugava com a toalha com que estava cingido. Ele ali, naquele momento, ele chega com aquela bacia. E pelo que o texto nos conta, a impressão que a gente tem é que a primeira pessoa que ele chegou para lavar os pés foi de Pedro. E Pedro, naquele momento, quando ele olhou que o mestre dele, que o Senhor dele estava ali para fazer o papel do menor servo que tinha ali naquela casa, Pedro naquele momento se assusta e fala: Senhor, como assim? O Senhor vai lavar os meus pés? Nem pensar que eu vou permitir que o meu mestre faça um negócio desse. Jesus naquele momento olha para Pedro e diz: Pedro,
se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Se eu não lavar os seus pés, Pedro, se eu não enxugar ali com a toalha, Pedro, você não tem parte comigo. E Pedro, naquele momento, ele fala assim: nossa, meu Senhor, se é assim, então o senhor pode lavar o pé, pode lavar a mão, pode lavar a cabeça, pode lavar tudo que o senhor quiser. E naquele momento, Jesus vira para Pedro e fala: não, Pedro, não é assim. Vocês já estão limpos. Vocês só carecem ser lavados os pés para tirar ali a poeira da caminhadas. Todos vocês já estão limpos, senão um. Senão um. E quando Jesus ele vira para Pedro e fala: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem comunhão comigo. A lavagem dos pés significa comunhão, como já disse. Lavar os pés significa, Jesus estava ensinando ricas lições para ele. A lição da comunhão, a lição da humildade, a lição do serviço e principalmente a lição do amor. Jesus nos amou até o fim. Jesus não desistiu da gente. Aleluias. Agora, eu quero convidar vocês a ler aqui o verso 11. Preste atenção. Verso 11. Porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: nem todos estáis limpos. Nem todos estáis limpos. Quando Pedro disse: pode lavar minha mão, meu pé, minha cabeça, pode me lavar todo. E Jesus disse: não, Pedro, todos vocês já estão limpos. Nem todos estão limpos, nem todos. Vocês já são limpos, mas nem todos estão limpos. Olha só. Porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: nem todos estáis limpos. Presta atenção. Jesus lavou o pé de Pedro. Jesus lavou o pé de João. Jesus lavou o pé de Filipe. E Jesus foi lavando o pé de todos os discípulos. E Jesus lavou os pés de Judas. E Jesus sabia que Judas o havia de trair. Jesus, ele sabia de todas as coisas. Jesus sabia de tudo. E Jesus lavou o pé daquele que dentro de poucas horas o daria o beijo da traição. Preste atenção. Jesus, ele amou uma pessoa que não o amava. Jesus lavou os pés e enxugou com a sua toalha os pés de uma pessoa que não o amava e que o trairia dentro de poucas horas. Lavar os pés, a água significa o Espírito Santo do Senhor. E Jesus estava lavando os pés de um traidor, de uma pessoa que não o amava. Traz esta lição para o dia de hoje. Quão difícil é amar quem não nos ama. É muito fácil eu amar uma pessoa que me ama, uma pessoa que eu sei que nutre um amor imenso por mim, pela minha vida. Mas Jesus aqui, lavando os pés de Judas, ele está nos ensinando que nós temos que amar as pessoas que não nos amam, que nós temos que amar pessoas que nos traem, que nós temos que amar pessoas que não nos querem bem, que nós temos que amar com o verdadeiro amor genuíno, amor que só Deus pode nos ajudar e nos fortalecer, para que nós pegamos esta lição, esta valiosa lição de amar quem não nos ama. Só Deus é que pode nos ajudar para que na nossa caminhada cotidiana
nós venhamos a aprender a amar, a lição de amar quem não nos ama. Preste atenção o que diz aqui em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no verso 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Gente, isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Mas eu quero te dizer, não é impossível. Não é impossível. Bendizei o que vos maldizem. Fale bem de quem fala mal de você. Fazei bem aos que vos odeiam. Aquela pessoa que você sabe que te odeia, que não gosta de você, faça para ele o bem. E orai pelos que vos maltratam e perseguem. Tem alguém te perseguindo? Ora por ele. Tem alguém te maldizendo? Fala bem dele por onde você passar, sempre que você tiver oportunidade. Tem alguém te odiando? Demonstre bondade para com essa pessoa. Gente, é tão forte aquilo que o Senhor nos ensina. Eu, nesses últimos dias de vida, nessas últimas semanas que eu estou vivendo, eu comecei a ler esta palavra e eu comecei a pedir a Deus forças para começar a amar pessoas que eu sei que não me quer bem, pessoas que eu sei que não querem estar do meu lado, pessoas que eu sei que não me desejam o bem. Mas lendo esta palavra, eu orei ao Senhor. E eu falei, Senhor, me dá forças. Porque de mim mesma, da minha humanidade, a minha vontade é de fazer exatamente o contrário. A nossa natureza humana é de fazer exatamente o contrário, muito contrário. Tipo assim, eu não preciso disso. Pra que eu vou fazer assim? Pra que eu vou fazer o bem pra uma pessoa que não tá nem aí pra mim? A pessoa tá me maldizendo, tá me difamando. E o Senhor tá me dizendo que é pra me falar bem dessa pessoa. Exatamente. É isso que o Senhor nos ensina. E há umas 2 semanas atrás, eu mediante uma situação muito conflituosa, convivendo com pessoas que eu sabiam que não queriam o meu bem, que não gostavam de mim, que não se sentiam bem ao meu lado e que eu também não me sentia bem ao lado dessas pessoas. Eu abri a palavra de Deus e falei, Senhor, como reagir nessa situação? E ele me levou a Mateus capítulo 5, verso 44. E ele me diz, amai os vossos inimigos. Orai por aquelas pessoas que vos perseguem, que vos maltratam. Fale bem de quem estiver falando mal de você. E deseje o bem para todas essas pessoas. Meu Deus. E eu comecei a mandar mensagens, eu comecei a tentar me aproximar, eu comecei a tentar fazer amizade ali, sabe? E acredite, o relacionamento tá ficando muito melhor, muito melhor, muito melhor, muito melhor. A convivência tá ficando muito mais harmoniosa. Gente, é possível. É difícil, muito difícil, mas é possível. Eu não venho aqui nessas lives falar de nada para vocês do que eu não tenho vivido. Porque quando vivemos algo, temos propriedade para falar sobre aquilo. E eu te digo nesta manhã, quebrante o seu coração, desça. Se humilhe na presença do Senhor, busque dele estratégia, sabedoria. Jesus, ele desceu ao lavar os pés dos discípulos. Jesus, ele se humilhou e quando ele desceu,
Ele sabia exatamente quem ele era. Quando o Senhor, quando o Espírito Santo ele te usar para amar quem não te ama, para orar por as pessoas que te perseguem e te maltratem, para bendizer aquelas pessoas que estão falando mal de você, para querer o bem, para pessoas que não querem, não desejam o seu bem. Quando você descer em humilhação na presença do Senhor e na presença até mesmo dessas pessoas, você não estará deixando de ser quem você é, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, o céu estará te aplaudindo. E aquela pessoa que não te ama, dependendo do gesto que você tiver para com ela, ela vai olhar para você e falar assim: aquela pessoa não é tão ruim, tão má. Aquela pessoa não é assim da maneira que eu pensava que ela era, não. Até que ela é legal, até que ela é gente boa. Olha, esta palavra, ela é viva e ela é eficaz. Ela é um manual de sabedoria. E se você caminhar por ela, se você se conduzir por ela todos os dias da sua vida, você terá um viver muito bem sucedido. Você terá uma vida abençoada na presença do Senhor e na sua caminhada cristã. Aleluias, glórias a Deus, quanto aprendizado, meu Deus, quanto aprendizado, quanto aprendizado. Vamos agora ao verso 16, preste atenção. Não, melhor, verso 2. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e assentou outra vez à mesa, ele disse: entendeis o que eu fiz aqui? Vocês entenderam? Ele perguntou para os discípulos. Depois que ele lavou o pé de todo mundo ali, dos 12, ele deixou a toalha, deixou a bacia, vestiu novamente a sua capa e se assentou novamente à mesa. Quando ele se assenta, ele pergunta para os discípulos: vocês entenderam o que eu fiz aqui? Preste atenção. Vocês me chamais mestre e senhor e dizeis bens. Oi, gente, o vídeo deu uma pausa, vamos continuar. Jesus disse, após lavar os pés dos discípulos: vocês entenderam o que eu fiz aqui? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Não é porque ele desceu, não é porque ele se humilhou, ele estava ali querendo ensinar uma valiosa lição para todos os seus discípulos. Mas ele disse: vocês me chamam de mestre e senhor e eu sou. Jesus, ele sempre soube quem ele é. Ele sempre teve uma identidade firmada em Deus. Ele sabia quem ele era e ele sabia qual era o seu propósito a ser cumprido aqui nessa terra. Vamos prosseguindo. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos laveis os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Olha só, se eu, sendo Mestre e Senhor, lavei os pés de todos vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Ou seja, vocês terão que ter comunhão uns com os outros. Vocês terão que ter gesto de humildade uns com os outros. Vocês terão que ter gesto de serviço, de servir uns aos outros. E vocês terão que amar uns aos outros. Olha só o exemplo que Jesus deixou para eles e para todos nós ao lavar os pés dos seus discípulos. Vamos continuar. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois vós,
se as fizerdes. Ele quis dizer, se vocês sabem essas coisas, se vocês prestaram atenção em tudo isso que eu fiz aqui, bem-aventurados são vocês se fizerem exatamente da maneira como eu fiz. Tipo assim, gente, não é só ficar sabendo, é fazer. Não é só ler Mateus 5, não, é praticar. É praticar. E praticar é fácil? Nem um pouquinho. Como já disse, não é, mas é possível. Olha só. Gente, presta atenção, eu li esse versículo durante tanto tempo e eu não entendia o que significava. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. E ontem, quando eu estava estudando esta palavra, e eu assim li e fiquei, meu Deus, o que o Senhor quis dizer aqui quando escreveu que não é o servo maior do que o seu Senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. E o Senhor me remetiu lá quando os discípulos estavam caminhando e discutindo pelo caminho. Quem de nós é o maior no reino dos céus? Gente, os discípulos, eles disputavam ali, eles discutiam ali, uma discussão calorosa, discutindo para descobrir quem deles era o maior no reino dos céus. E Jesus, naquele momento, sabedor de tudo aquilo que estava acontecendo, ele pegou uma criança, colocou no colo e falou: aquele que se tornar igual a essa criança, esse será o maior no reino dos céus. E aqui ele nos diz, não é o servo maior do que o seu Senhor. Ele, sendo Senhor e Mestre, se humilhou, colocou a toalha amarrada na cintura, pôs a água na bacia e foi exercer a função do servo mais humilde que tinha em uma casa. Se ele, que é Senhor e Mestre, lavou os pés dos discípulos, se ele nos deixou o exemplo, por que os discípulos dele, que eram os discípulos, que eram servos, por que eles estavam disputando quem que seria o maior no reino dos céus? Aí então ele escreve, não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Gente, ricas lições. A palavra do Senhor, ela está recheada de ricas lições. E o mais interessante é, você lê o texto, igual esse texto, Jesus lava os pés dos seus discípulos. Você lê um texto 1000 vezes, mas na 1001, o Espírito Santo ainda vai te revelar coisas diferentes, coisas novas, porque a palavra dele está viva, porque ele está vivo, porque ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glórias a Deus, aleluias. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Eu agradeço a Ele nesta manhã pela sua vida, você que esteve conosco até este momento. Eu tenho certeza que o Espírito Santo do Senhor, ele vai falar melhor ao seu coração, porque ele falou profundamente comigo na ministração desta palavra. O Espírito Santo me ensinou ricas lições. E o que eu tenho para te dizer nesta manhã, para encerrar a nossa live?
Não só leia, não só ouça, mas pratique a palavra do Senhor, porque de nada adiantará nós lermos a Bíblia, enchermos o peito para falar assim: ai, eu leio a Bíblia todos os anos. Ai, eu já li a Bíblia 10 vezes. Ai, eu conheço decorado todos os versículos. Ai, eu sou um teólogo muito bem sucedido. Eu sou muito sábio, tenho muitos livros escritos sobre a palavra de Deus. De nada isso adiantará se nós não vivermos o que está escrito aqui. Nós só nos tornamos melhores a cada dia quando praticamos o que está escrito aqui. Paulo escreve aos Filipenses que aquele que começou em nós a sua boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. E como é que vem essa perfeição? Através da prática do que está escrito aqui dentro deste livro sagrado. Que eu e você possamos praticar o que está escrito aqui todos os dias da nossa vida, porque só assim nós seremos aperfeiçoados em Deus até chegar no céu. Aleluias! Gente, eu quero mostrar para vocês, eu esqueci. Eu estou vestida aqui, ó, mulheres segundo o coração de Deus. Olha só, essa blusa linda, é um mimo que eu ganhei da linda pastora Aline. Um cheiro, minha preciosa. Eu estive ali ministrando em Hidrolândia, igreja onde ela pastoreia, ela e o pastor Eduardo. Que Deus abençoe abundantemente suas vidas. E eu quero orar por você nesta manhã, você que esteve conosco até agora. Eu quero abençoar a sua vida em nome de Jesus. Vamos orar? Paizinho santo e querido, nós estamos aqui neste momento, nesta manhã, celebrando ao Senhor por todas as tuas maravilhas. Como o Senhor é lindo, Pai. Como o Senhor é fiel. Eu te louvo, te celebro, te exalto e te glorifico nesta manhã. Porque mesmo sabendo, Pai, tudo aquilo que o seu Filho amado passaria, mesmo sabendo de tudo isso, Pai, o Senhor nos amou com um amor tão grande, tão lindo, tão sublime, tão incomparável, que deu o seu único Filho por amor de nós. Ele, que era o único Filho, ao ser morto e depois de ressuscitar, ele se torna o primogênito dos mortos. Ele não é mais o único, mas ele é o primogênito dos mortos. Ele é o primeiro de muitos. Ele é o primeiro de muitos. O Senhor não desistiu de nós. O Senhor nos amou com amor incomparável. Jesus não desistiu de nós. Oh, Paizinho, nós celebramos ao Senhor nesta manhã por todas as tuas maravilhas, porque o Senhor é fiel. Pai, neste momento eu apresento ao Senhor cada vida, Pai, que está aqui, Pai, assistindo a esta live. Eu apresento ao Senhor a cada filho, a cada filha teu, a cada filha tua, Senhor Jesus. Eu apresento ao Senhor nesta manhã, clamando a Ti, Pai, para que o Senhor venha os sustentar, para que o Senhor venha os capacitar, para que o Senhor em cada manhã venha renovar as suas forças, Pai, para que eles possam estar firmes, constantes e valentes, Pai. Caminhando a nossa caminhada cristã aqui nesta terra, valentes e valorosos na Tua presença, como bons soldados de Cristo Jesus, Pai, aguardando a Tua volta, Senhor Jesus. Eu oro nesta manhã para que as bênçãos do Teu Espírito Santo sejam derramadas em abundância sobre a vida de
cada um, Pai. Abençoa a vida de cada um nesta manhã, eu te peço, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Eu quero desejar a todos vocês um excelente final de semana. Sejam todos muitíssimo abençoados. Fiquem todos na doce paz do Espírito Santo do Senhor. Amém? Um cheiro para todos vocês.